Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer o tratamento de alguns dados aqui de espectrofotometria, mostrando aí sobre a validação de método. Nós vamos fazer a construção de um espectro de absorção e, por fim, o uso de uma planilha, tá certo? De cálculo para análise de rotina, tá bem? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Muito bem, aqui está. Primeiro aqui, vocês vão digitar os valores que vocês coletaram no laboratório, né, para os padrões em que nós usamos 5, 10, 15, 20, 25, a unidade que foi em miligrama por litro. Digita os valores. Após o próximo passo aqui vai ser calcular o valor do sinal médio, que é igual, ME, né? Já aparece a janelinha aqui, ó, média. Seleciona os três valores aqui, fecha parênteses, dá um Enter. Para calcular o restante, somente arrastar aqui, ele calcula o valor médio dos outros sinais. Calculando desvio padrão amostral, igual, desvi, vem aqui, ó, desvipado ponto A, desvio padrão amostral, seleciona novamente os três valores aqui, fecha parênteses, dá um Enter. Feito isso, nós vamos arrastar, tá? Arrastando aqui para calcular o desvio padrão dos outros padrões. Coeficiente de variação vai ser o desvio sobre a média vezes 100, né? Coeficiente de variação percentual. Então, igual, abre parênteses aqui, clica no primeiro valor do desvio, digita a barra, clica em cima do valor do sinal médio, fecha parênteses, asterisco 100. Teremos, então, o coeficiente de variação aqui percentual. Lembrando que podemos considerar aí até 5%, né, um coeficiente de variação de até 5% normal, né? Muito bem. Próxima etapa aqui, nós vamos construir a nossa curva, o nosso gráfico aqui de curva de calibração. Para isso, nós vamos selecionar aqui, ó, os valores dos padrões, aperta a tecla Ctrl do seu computador e você seleciona o valor aqui de sinal médio. Vem aqui no menu Inserir, Gráficos, né? Aqui, ó, Gráficos, Dispersão, a primeira opção aqui. Já saiu o gráfico aqui. Eu vou arrastar esse gráfico para a região aqui onde ele deve ficar. Vou aumentar um pouquinho. E vamos formatar esse gráfico aqui. Colocar título dos eixos, né? E aqui o título vai ser Curva de Calibração, hífen KMNO4, que é o permanganato de potássio. Colocando esse 4 de forma correta, né? Ó, seleciona aqui somente o 4, né? Aqui, ó. Vou colocar ele subscrito aqui. Menu página inicial. Clica aqui, ó, nessa flechinha. Subscrito. Dá um OK, beleza. Aí, vamos formatar, então. Vou colocar aqui um 16, mais ou menos, né? De fonte no título principal. Aqui no eixo X vai ser a concentração e a unidade, entre parênteses, que foi em miligrama por litro, né? Tá aqui, miligrama por litro. Vou aumentar a fonte aqui com 14 e tal. Está. E aqui, no eixo Y, aí é absorbância. 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 Aí vem para cá. Seleciono aqui também. Beleza. Feito isso, vamos colocar aqui a linha de tendência e a equação da reta e o coeficiente de correlação nele, né? Então, basta clicar aqui em qualquer ponto aqui da curva, com o botão direito do mouse, vem aqui, ó, nessa opção, adicionar linha de tendência. Ele vai abrir aqui a opção. Aí selecionamos aqui os dois últimos quadradinhos, né? Que é exibir equação no gráfico, exibir valor de R quadrado no gráfico, e beleza.
Aí a equação já saiu aqui, tá? Coloco aqui no canto superior direito. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte dela, tá? Então, vamos ter o seguinte: eu vou substituir esse y por SI, que é o sinal analítico. O meu x aqui vai ser o C, de concentração. Então, essa é a equação da reta, S igual a 0,0135 mais 0,007. Ok? Então, a curva de calibração aqui já está pronta e nós vamos agora para a próxima etapa. Só um pequeno comentário: o coeficiente de variação que mostra, né, que nós temos bastante precisão aqui com o coeficiente de variação, todos eles abaixo aqui de 5%. Verificando se o método ele é exato, tá? Nós vamos usar os dados aqui da equação da reta para verificar a exatidão, calculando aqui, no caso, o erro relativo e o erro absoluto, né? Para isso, eu vou fazer o seguinte: copio aqui, ó, somente os números, né? Jogo aqui embaixo, calculo novamente aqui o sinal médio, que é igual média, né? Seleciono os três valores, fecho parênteses, dá um Enter aqui, arrastamos ele para cá e beleza. Bem, o M, pessoal, esse M aqui vai ser o valor que é o coeficiente angular aqui da nossa equação. Nesse caso aqui, 0,0135, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, 0,0135. O SIBR, que é o coeficiente linear, e no caso vai ser o 0,007. Então, coloco aqui 0,007. Perfeito. E aí, nós vamos usar a equação para encontrar o valor medido pelo método. O valor verdadeiro é o valor do padrão, e o valor medido, que vai ser o x, que nós vamos calcular daí o erro absoluto, que é dado aqui por x menos xv, certo? E aí o erro relativo, que vai ser o erro absoluto sobre o valor verdadeiro vezes 100. O xv, lembrando, é o valor verdadeiro, que é o valor do padrão. Então, vamos ter o seguinte, ó, igual, abre parênteses, né, duas vezes. Vou pegar aqui, ó, clicar em cima do valor do sinal médio, digito menos. Eu vou clicar em cima aqui do valor do SIBR, vou fechar parênteses, digitar barra para dividir. Vou clicar aqui na inclinação da reta, vou fechar parênteses e dar um Enter. Maravilha, ó. Aqui nós temos o seguinte: o erro, o erro absoluto, o valor medido, né, que é o x, está aqui. Vou arrastar ele para cá, ele vai calcular. Opa, só um minutinho aqui que tem alguma coisa errada. Eu tenho que fixar esses valores aqui. Espera aí, fazer de novo, porque eu tenho que fixar os valores de M, S e BR. Então, igual, abre parênteses duas vezes, clico em cima do valor de médio, menos o valor de S e BR, tá? Aperto o F4, que vai aparecer um sifãozinho agora aqui, né? Fecho parênteses, clico em cima do valor da inclinação da reta, que é o coeficiente angular, aperto o F4 novamente para fixar. Dependendo do computador, pessoal, tem que apertar o Fn junto com o F4 para ele fixar a célula, tá? Então aqui está feito. Dá um Enter aqui. Agora sim, arrasto e ele calcula o valor para mim dos outros valores. Perfeito. Então aqui o valor, os valores aqui medidos, né? Então agora que eu tenho o valor medido, o valor verdadeiro, calculo o erro relativo. Então vai ser igual, abre parênteses, né? Que vai ser o valor de x, que é esse aqui, menos o valor de xv, que é esse aqui. Fecha parênteses, dá um Enter. Arrasto aqui, né, o erro absoluto. E aí eu vou colocar uma corzinha diferente aqui, somente para separar, né? Muito bem. Lembrando que o erro, né, pessoal, ele pode ser positivo ou negativo. Eu posso errar para cima ou para baixo. Então, é meio que comum ocorrer isso aqui, ó, valores positivos e negativos.
E calculando o erro relativo percentual, que vai ser igual, abre parênteses, que vai ser o valor de erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro, que é esse aqui, que é o valor do meu padrão, fecha parênteses, asterisco 100, pronto. Aqui está. Vou colocar uma outra cor aqui. 14. Bem aqui. E aí, arrasto. Aqui está. Bom, nós podemos considerar que o método ele é exato quando nós temos um erro relativo de no máximo 5%, né? Levando em consideração que somente o primeiro aqui, padrão, ele ficou um pouco acima de 5%, levando em consideração os outros valores aqui, nós podemos, é, provavelmente aqui nesses valores ocorreu algum erro operacional, né? Então, o que explica isso aqui? No dia a dia de laboratório, seria interessante repetir esses padrões, fazer a leitura desses padrões novamente, mas aqui, só para efeito de ilustração, né? A gente pode considerar que o método aqui, quando a maioria só teve um ponto aqui no caso fora de 5, acima de 5%, mais ou para menos, né? Podemos considerar que o método ele também ele é exato. Então, o método ele é preciso, porque tem um coeficiente de variação pequeno, que tem desvio padrão baixo, e eu posso considerar que o método ele é exato também. Então, dessa forma, eu poderia aprovar esse método analítico com base nesses resultados, tá? E agora nós vamos construir aqui o, o espectro de absorção, tá? Então, nós vamos pegar aqui o espectro de absorção, deixa eu pegar aqui de um que já está feito, só para que eu coletei no laboratório, né? Vou pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Vou pegar esses valores, vou dar um Ctrl C aqui, vou jogar aqui na outra planilha e dar um Ctrl V, tá? Muito bem. Aqui, ó, a varredura ocorreu aqui de 400 até 720 nanômetros, aqui de 10 em 10. Esses valores foram os valores de absorbância. E aí nós vamos construir o espectro de absorção. Nós estamos fazendo o espectro de absorção de forma manual, tá? Mas por questão didática mesmo. Mas no dia a dia de laboratório, aí, hoje os equipamentos, quando eles estão ligados a um computador, ele faz essa varredura para a gente de forma bastante rápida, né? Mas, enfim, como foi feito o manual, vamos construir o espectro aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui somente as duas colunas, somente os números, né? Aqui. Venho lá no menu Inserir, Gráficos, e eu vou escolher essa opção aqui, ó, Dispersão com linhas suaves. Então, Inserir, clica aqui na flechinha, Gráficos, essa opção aqui, ó, Dispersão com linhas suaves. Vem aqui, o gráfico saiu e nós vamos formatar esse gráfico. Primeiro que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Primeira coisa aqui vai ser tirar essa parte toda aqui que está em branco, né? Como a varredura foi de 400 até 720 nanômetros, não faz sentido deixar essa parte aqui de 0 até 400 em branco. Então, para isso, nós temos aqui, ó, clique em qualquer valor do eixo X, formatar eixo, né? O mínimo aqui eu vou colocar 400 e o máximo vou colocar 750, tá? A unidade principal aqui eu vou colocar 20 e daí automaticamente ele já calcula aqui a secundária, tá? Maravilha. Então aqui, ó, mínimo 400, o máximo 740. E aí eu vou agora colocar aqui também os títulos dos eixos, né? Ó, clica na cruzinha aqui. Ó, clica aqui na cruzinha. Título dos eixos, as linhas de grade. Eu vou colocar, selecionar horizontal, vertical e secundário, essas quatro, né? Horizontal principal, vertical principal, horizontal secundário e vertical secundário. Tá bom? Tá feito aqui. Então vamos colocar o título aqui, ó. Título do gráfico, tá? Então o título do gráfico que vai ser espectro de absorção
É, espectro de absorção K, KMNO4, tá? Aí, vou colocar aqui o 4 subscrito, porque fica muito deselegante, né? As fórmulas químicas aqui erradas, né? Tem que ser subscrito aqui, ó. Pronto. Perfeito. Vou colocar aqui um 16, mais ou menos. Então, vou arrumar aqui a absorção, né? Absorção. Vou colocar aqui um preto básico aqui e um. Vou aumentar aqui para um tamanho 16, tá bom. Título dos eixos aqui vai ser comprimento de onda no eixo X, né? Comprimento de onda, que vai, a unidade é nanômetro, nm. Colocando aqui então. E aqui no eixo Y vai ser absorbância, ok? Olha lá, mesma coisa. Coloco aqui, 14, negrito aqui, beleza. E aí, pessoal, para a gente verificar aqui, né, ó, eu vou vir aqui, ó, inserir ilustrações, formas. Em algumas versões de Excel, as formas elas podem estar aparecendo direto ali. Se não, você entra aqui em ilustrações, formas, você vai pegar essa setinha aqui, ó, seta da linha, tá? Clica aqui, aí você vem aqui, ó, coloca no pico mais alto aqui da, da curva, do espectro, né? Segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta até aqui embaixo, tá? Então a gente vai chegar na conclusão aqui que a absorção máxima, né? Deixa eu só colocar aqui. Aí. A absorção máxima aqui, ela está em torno aí de 530 nanômetros, que é esperado, né? Que 530, como a solução de permanganato de potássio é uma solução cor violeta, logo ela vai absorver a luz a luz verde, né, que equivale aí em torno de 530, 520 a 540 nanômetros aproximadamente. E aqui, como deu 530, era o esperado, né? Lembrando que o espectro de absorção é extremamente útil para a espectroscopia na região do ultravioleta, né? Que é quando a solução, obviamente, não tem cor, ela absorve o UV, e para você saber ali o pico de absorção do UV, você tem que fazer esse mesmo procedimento aqui. Na região visível é fácil ver, né? Com base na cor, você olha uma tabela aí que está na literatura, em qualquer literatura, em qualquer livro que aborda o assunto de espectrofotometria, você vai encontrar tabelas aí com as respectivas cores absorvidas e cores observadas, né? Tá ok? Bom, e por fim, nós vamos vir agora na última aba aqui, que é o cálculo analítico. Para que serve esse cálculo analítico? Imagina o seguinte, no dia a dia de trabalho no laboratório, você vai ter que fazer análise de rotina, tá? Então, primeiro, nós validamos o método aqui, vimos que o método ele é preciso e exato, fizemos aqui o espectro de absorção, e a outra aba aqui vai ser o cálculo analítico. O que que nós vamos fazer? A princípio, eu vou pegar os dados aqui de uma outra análise que eu fiz também, tá? Eu vou pegar os dados aqui, que foram 01106 aqui, o comprimido, 0106. E aí nós vamos fazer o seguinte: o que que foi feito aqui, né? Eu vou pegar novamente o mesmo valor aqui, os mesmos valores de absorbância, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar na planilha lá, tá? Ctrl C, Ctrl V. Faço o mesmo aqui, ó, sinal analítico e tal, né? ME, calculo a média aqui. Mesmo processo, tá, pessoal? Igualzinho. Mas por que que estou mostrando isso? Porque, tipo assim, a gente faz a validação do método e aqui nós estamos simulando uma planilha de análises de rotina, um controle de qualidade, por exemplo, né? O que que nós fizemos no laboratório? Nós, nós pegamos aí uma amostra de comprimido de permanganato de potássio, que é usado aí que é vendido em farmácias, né?
para ser usado aí como antisséptico, tal, enfim, para combater micose e tal, enfim, né? Catapora. Nós pegamos um desses comprimidinhos e fizemos lá o controle de qualidade dele usando o nosso método para determinar o percentual de permanganato de potássio nele, tá? Então, vamos imaginar, no dia a dia, logicamente, você vai fazer a leitura dos padrões e vai colocar aqui, né? E até então, é igual, né? Desvio padrão, aí vai ter lá, de novo, né? Digita lá o desvio.pare.a, que é desvio padrão amostral. Aí você vem para cá, seleciona os três valores, fecha parênteses, igualzinho que nós fizemos anteriormente. Arrasta, beleza. Calcula o coeficiente de variação, né? Igual a parênteses, que vai ser aqui o desvio dividido pela média, fecha parênteses, asterisco 100, que é o coeficiente de variação percentual. Arrasta e aqui está. Fazendo a curva novamente, eu venho aqui, seleciono os valores dos padrões, mantenho o Ctrl pressionado, seleciono o valor de sinal médio. Venho aqui menu inserir e vamos lá adicionar a curva novamente, né? Então aqui é o mesmo processo, tá, pessoal? Para mim ganhar tempo aqui é o mesmo processo que eu fiz da outra vez. Então, só vou copiar aqui, como vai ser o mesmo gráfico, né? Só vou copiar isso aqui para não ter ficar sendo repetitivo. Então, Ctrl V aqui, aí, tá ok? É a mesma curva, tal, enfim. No dia a dia de trabalho, logicamente, você vai ter que calibrar esse equipamento diariamente, né? Então, por isso que eu criei aqui um cálculo analítico, que uma vez que você valida o método, vai cria-se um laudo, um documento provando, né? Mostrando a aprovação desse método, e daí, depois aqui para análise de rotina, tá? Como eu estou utilizando os mesmos valores aqui, então a curva vai ser igual, então para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, ó. Tá certo? Então aqui o M, que é a inclinação da reta, e é o coeficiente angular, né, que nesse caso aqui da equação é o valor de 0,0135, como nós vimos. O valor de SIBR, que é o coeficiente linear, que é o valor aqui, que é 0,007. 0,007. E lembrando, né, pessoal, comentando aqui, o valor de R quadrado é o coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de 1 esse valor estiver, melhor será a correlação entre a absorbância e a concentração, tá? Normalmente a gente considera aí aceitável até um R quadrado de no mínimo 0,96, né? Não é uma regra isso, mas dentro da química analítica aí é bastante comum. Deu 0,96, está ok, deu uma boa correlação. Abaixo disso, significa aí que tem alguma coisa errada aí, algum erro operacional, oscilação de equipamento, enfim, tá? Mas como deu um R quadrado 0,9971, está muito próximo de 1, está perfeita a correlação, é isso? Bom, o que que nós fizemos então? Pegamos um comprimidinho desses que vende na farmácia e aí esse comprimido ele pesou 0,1106 gramas, que foi pesado, né, na, ele foi pesado em balança analítica, tá? E aí nós vamos então colocar aqui mais um ícone aqui, mais uma linha, né? Vou inserir aqui, linha inteira, que vai ser a massa do comprimido, tá? Então aqui, massa do comprimido, né? Que foi 0,1106, tá? O que que foi feito? Esse comprimido foi diluído em água destilada e depois essa solução foi transferida para um balão volumétrico de 1 litro, tá? E acertou o menisco, até o menisco desse balão com água destilada, tendo então no final, com bastante precisão, 1 litro de solução, onde esse comprimido foi dissolvido. Como essa solução estava muito concentrada, extrapolou a curva, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a nossa amostra ela tem que ficar entre 0,070 e 0,345, né? Como ela extrapolou, foi feita uma diluição de 10 vezes. Então, diluímos aqui 10 vezes. Então, aí
diluição foi 10. Aí a absorvância da amostra, ela foi zero, esses valores aqui que eu vou copiar, né? Ó, e vou colocar na outra planilha. Estou pegando aqui. Então, aqui, a leitura da absorvância da amostra após as diluições foi feita e deu esses valores aqui. Esses valores aqui, 0,135, 0,134, 0,135 de novo, né? Então, primeiro, a gente vai calcular a concentração dela com base, obviamente, nessa equação aqui, né? Eu vou aumentar um pouquinho ela aqui. Eu vou calcular a equação, a concentração dessa amostra com base nessa equação da reta aqui, tá? Onde o SI vai ser o valor aqui da leitura e o C eu vou isolar, e aí eu vou obter a concentração. E eu multiplico a concentração pela diluição da amostra aqui, tá ok? Então vamos lá. Para fazer isso, igual, abre parênteses duas vezes, clico aqui no primeiro valor de leitura, digito menos, clico aqui no valor de SIBR, fecho parênteses uma vez, digito barra para dividir pela inclinação da reta. Lembrando o seguinte, tenho que fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que clicar aqui no SIBR, apertar F4 para fixar, né? Digito barra, clico na inclinação da reta, aperta F4 também para fixar, fecha parênteses aqui, asterisco, clico aqui no valor da diluição, vou apertar F4 também e dou um Enter. Vou reduzir aqui algumas casas, né? Não faz sentido. Vou deixar somente aqui com uma casa só decimal, tá? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, a concentração aqui no caso, né? Nós vamos ter, então, vou só colocar aqui um vermelhinho aqui, aí beleza. Aí, ó, só arrastar aqui, ele vai calcular para mim, tá certo? A concentração das outras aqui, ó. Então, esses aqui são os valores que ele calculou. É, eu vou passar esses valores aqui para baixo, tá? Aqui embaixo. Passar esses valores para baixo aqui, pessoal, que eu acabei colocando na linha errada aqui, ó. Pera aí. Tirar esses valores aqui para ficar uma coisa certinha, né? Vou colocar aqui na concentração. Então, repetindo, ó, igual, abre parênteses duas vezes, clica aqui no valor de leitura, menos o valor de SIBR, aperta F4, fecha parênteses, barra, clica em cima do valor de M, aperta F4 de novo, fecha parênteses, asterisco, clica no valor da diluição, F4 de novo, e dá um Enter. Aí sim, agora eu arrasto aqui e ele calcula o restante para mim. Bom, eu quero saber o percentual de permanganato. Então, o percentual de permanganato em cada comprimido, né, vai ser o seguinte: é a massa real sobre a massa pesada, né? A massa que deu aqui pelo método sobre a massa pesada. Então, aqui fica mais fácil, né? Então, como aqui tem 94,8 miligrama por litro, como a solução é 1 litro, ou seja, 94,8. Então, ou seja, cada comprimido, né? Como um comprimido foi dissolvido em 1 litro, e essa concentração chegou-se aí um valor de 94,8, obviamente, cada comprimido tem, então, 94,8 miligrama de permanganato. Como aqui a massa do comprimido está em grama, então eu vou dividir isso aqui, vou passar isso aqui para a grama também, né, dividindo por 1.000, e aí divido pela massa do comprimido, multiplico por 100, eu vou ter, então, nesse caso, o percentual de permanganato de potássio que tem no comprimido, tá? Então, é bem simples, ó. Vai ficar assim, ó. Igual, né? Abre parênteses duas vezes. Esse valor aqui, eu vou dividir por 1.000, por quê? Para passar para a grama, tá certo? Vou agora fechar parênteses, dividir pela massa do comprimido,
Vou apertar F4 de novo para fixar. Fecha parênteses aqui, digito asterisco 100, porque eu quero o percentual. O percentual de permanganato no comprimido vai ser a massa real sobre a massa total do comprimido, ou seja, a massa que, nesse caso, 0,1106, multiplicado por 100, tá certo? Maravilha, ó, aqui está. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui, né? Vou colocar aqui um roxinho aqui, ó. Aí eu arrasto, ele calcula também os outros. Aí aqui, ó, vou calcular o desvio padrão desses três aqui, né? Vou ter aqui o valor médio aqui na frente. Vou colocar aqui na frente o valor médio dos três, tá? Ó, aí seleciono os três valores, fecho parênteses aqui. Vou colocar aqui um verdinho. Aí esse é o valor médio. Calculo o desvio da mesma forma que nós vimos antes. Seleciono aqui os três valores, fecho parênteses, dá um Enter, tá? Opa, peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. Então vamos lá, o desvio, né? Ó, igual desvio, né? Desvio. Desvio para pontuar. Seleciono aqui os três valores, fecha parênteses, dá um Enter. Aí faz agora o mesmo aqui para calcular. Nós vamos calcular agora aqui o coeficiente de variação, que vai ser o desvio sobre a média vezes 100, né? Então, igual, abre parênteses, clico em cima do desvio, barra do valor do sinal médio que eu calculei, fecha parênteses, asterisco 100. Ok? E aqui está feito. Dessa forma, então, nós temos aqui que a concentração de cada comprimido é de 85,5 mais ou menos 0,5%, tá? No caso, ou seja, 85,5 mais ou menos 0,39, vou deixar só com uma casa aqui também, 85,5 mais ou menos 0,4% de permanganato em cada comprimido, ok? Coeficiente de variação que deu bem baixo, mostrando aqui que as medidas foram precisas, né? Enfim. E aí, pessoal, só uma coisinha aqui que eu não acabei colocando aqui, que é sobre o sinal, para determinar o limite de detecção do método aqui, lá na validação do método, tá? Então, para fazer isso, é muito simples, né? Calcula aqui os valores são feitos aqui com a média desvio padrão, né? É, eu faço 25 leituras, pelo menos, aqui do branco, que é tudo menos a amostra, e calculo o sinal médio, tá? Então, só para calcular aqui, ficou faltando o limite de detecção, tá? Então, o cálculo analítico já foi concluído aqui, perfeito, e só vou calcular agora ficou faltando aqui, né? O limite de detecção do método, tá? Então, vou pegar aqui os valores que foram coletados no laboratório, vou copiar aqui, tá? Então, Ctrl C, que são os valores reais, tá, pessoal? São os valores aí reais que foram coletados no laboratório. Como aqui no caso o branco era a água, né? Então a gente fez a leitura lá do branco, levando em consideração a absorção da cubeta e tal. Nós temos os 25 valores aqui, ó. Então aqui a média é a mesma forma, né? Igual ME, opa, igual ME, com acento aqui, ele abre a janelinha, média, seleciono aqui, ó, os valores, tá? Fecho parênteses, dou um Enter. O desvio, mesma coisa, igual desvio, né? Para de pontuar. Seleciono aqui os 25 valores, tá aqui, ó. Fecha parênteses. Coeficiente de variação sempre vai ser, né, ó, igual, abre parênteses, o desvio sobre a média, fecha parênteses, asterisco 100. Pronto, maravilha. Equipamento mostra aqui que o equipamento é bastante preciso, né? Ó, coeficiente de variação de 1,76 só. E aqui calcula o sinal médio, com essa equação, o sinal mínimo, né? Com essa equaçãozinha aqui, ó, que vai ser igual, abre parênteses, o sinal médio aqui, o SIBR é o sinal médio, que é a média, né? Mais o K aqui, pessoal, é o valor 3, é o 3, tá?
que é uma constante, que é 3 vezes o desvio padrão dele. Então, 3 asterístico, o desvio padrão, que é esse aqui, ó. Clica aqui em cima, fecha parênteses, tá? Duas vezes, no caso, e ele já dá um enter aqui. Pronto, esse é o sinal mínimo. Para calcular o limite de detecção, basta você vir aqui, ó, igual, abre parênteses, tá? Clica aqui no sinal mínimo, menos o sinal médio do branco, que é a média aqui. Fecha parênteses, digita a barra, lembrando que o m é a inclinação da reta, né? Como aqui nós temos aqui na equação, olha lá, ó, 0,0135. Então, esse é o m, 0,0135, que é a inclinação da reta, que é o coeficiente angular. E aí está. Então, o limite de detecção desse método é 0,16 miligrama por litro, tá? De permanganato de potássio. Significa o seguinte: se eu medir uma solução bastante diluída e der um valor abaixo de 0,16, eu não posso confiar no resultado, tá certo? Limite de detecção do método, então. E aqui está, pessoal. Dessa forma, a gente finaliza aqui esse tutorial e espero ter ajudado vocês bastante aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí a fazer o tratamento desses dados, tá bom? Grande abraço.